Bem, boa noite. Falar um pouquinho sobre invalidades processuais, invadindo o espaço de vocês, a tranquilidade, né, para falar um pouquinho sobre invalidades processuais. Primeira observação que a gente precisa falar é que nem todas as irregularidades no direito processual geram as mesmas consequências. A gente pode observar que temos 4 grupos de irregularidades. Primeiro grupo são aquelas irregularidades que nada acarretam no direito processual, ou seja, não geram qualquer consequência no direito processual. Por exemplo, o uso da língua estrangeira na decisão judicial pelo juiz, violando a previsão do artigo 192 do CPC. No processo penal, a denúncia do Ministério Público fora do prazo de 15 dias, a que se refere o artigo 46 do CPP. Ou seja, no direito processual, não vai acarretar nenhuma consequência essas duas violações, tá? O segundo grupo de irregularidades são as que geram consequências fora do processo. O juiz que retarda o processo, ele responde nos termos do artigo 143, inciso 1 do CPC. Ou seja, a consequência é fora do processo, não é dentro do processo. Terceiro tipo de irregularidade são aquelas irregularidades que geram nulidades processuais, objeto do nosso estudo no dia de hoje, tá? Nesses 15 minutos que a gente vai passar aqui falando um pouquinho do assunto. E o quarto grupo são aquelas irregularidades que acarretam a inexistência do ato processual. Então, podemos dividir as irregularidades em 4 grupos. Aquelas que nada acarretam, aquelas que acarretam consequências fora do processo, aquelas que acarretam nulidade processual e aquelas que, de tão grave que são, acarretam a inexistência do ato processual. Bom, existem 3 sistemas jurídicos relativos às nulidades. O primeiro grupo, o primeiro sistema, é aquele que qualquer irregularidade acarreta nulidade. Praticou uma irregularidade? Então é nulidade. O segundo grupo é aquele que ele tipifica as nulidades. Ele enumera, ele afirma num artigo de lei, por exemplo, tal como é o CPP, ele afirma quais são as nulidades processuais. Então, para você saber se um ato é nulo, basta você compulsar o artigo 564 do CPP e vai estar lá. Ah, beleza, a prática desse ato está tipificado, então o ato é nulo. E o terceiro sistema é o sistema misto, que é o sistema adotado pelo CPC, tá? Pelo Código de Processo Civil. Muito bem. Uma outra noção que a gente precisa ter é que a sistemática das nulidades do direito material é diferente daquela adotada no direito processual. As nulidades no direito material, elas são classificadas como nulidades e anulabilidades. Então, quanto à validade, falando da escada pontiana, né? Lá na escada pontiana, a gente tem existência, validade e eficácia. Lá no andar da validade, você tem os vícios como nulidades e anulabilidades. No âmbito do direito processual, você vai ter irregularidades que são absolutamente relevantes, e a gente vai falar sobre mera irregularidade, né? Como a gente fala, mero erro material na prática, né? Mera irregularidade, aquilo não tem consequência nenhuma no direito processual, não acarreta nenhuma nulidade, não acarreta nenhum vício. Ora, é mera irregularidade que não gera consequência. Bom, você tem as nulidades absolutas,
que são aquelas que violam interesse público. As nulidades que violam interesse público, elas podem ser decretadas pelo juiz de ofício. Elas podem ser reconhecidas, portanto, de ofício, a qualquer tempo, durante o processo e mesmo após o processo, em algumas hipóteses específicas. Essas hipóteses específicas serão estudadas lá na ação rescisória. Então, as nulidades absolutas são aquelas que violam o interesse público, podem ser reconhecidas pelo juiz de ofício a qualquer tempo durante o processo. E mesmo assim, após o processo, em algumas situações específicas, poderão também gerar nulidades, né? Suscitadas, portanto, através de um instrumento processual específico chamado de ação rescisória, tá? Que vai ser estudado bem mais para frente. Então temos a mera irregularidade, temos a nulidade absoluta e temos a nulidade relativa. Nulidade relativa, resguardo de interesse das partes. Essa nulidade relativa, ela deve ser alegada pelas partes, na primeira oportunidade após a verificação do vício, sob pena de preclusão. Esse instituto da preclusão também vai ser um instituto que vai ser estudado um pouco mais para frente, mas eu já vou adiantar. A preclusão é a perda de uma faculdade processual. É a perda de uma oportunidade no processo. Tá? Ela é até dividida em três: preclusão temporal, preclusão consumativa e preclusão lógica. Tá? Mas vai ser objeto de estudo mais para frente, mas já adianto. Preclusão é a perda de uma faculdade processual. Pode ser temporal, consumativa ou lógica. Então, voltando aqui, a gente tem no direito processual a mera irregularidade, a nulidade absoluta, por exemplo. O juiz é incompetente. O juiz criminal, ele, além de condenar um fato típico, além de condenar, reconhecer a existência de um crime, a materialidade, a sua autoria e aplica a pena, ele condena ao ressarcimento de danos. Ora, ele é juiz criminal. Ressarcimento de danos é de competência do juiz civil. E a gente está diante de um problema de incompetência absoluta. Existe aí um problema de nulidade absoluta. Existe um problema processual de nulidade absoluta. A condenação civil realizada pelo juiz criminal. Nulidade absoluta. Tá? Então, temos aí o sistema das nulidades em três: mera irregularidade, nulidade absoluta, nulidade relativa. Bom, precisamos observar que esses requisitos do processo, dos atos processuais, eles se destinam a garantir o devido processo legal. Um princípio, portanto, constitucional, né? Então, todo esse aparato do estudo das nulidades processuais, dos vícios processuais, visa garantir o devido processo legal, sobretudo a efetividade do processo. Tá? Muito bem. Diante disso, eu gostaria de analisar os dispositivos legais relativos às invalidades processuais. E o primeiro deles é o artigo 276 do CPC, que fala assim: quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então, se eu pratico um determinado ato processual provocando
a nulidade processual, eu, Rodrigo, não poderei suscitar essa nulidade processual. Por quê? Porque eu não posso me beneficiar da minha própria torpeza. É um princípio do direito. É um brocardo, tem até brocardo latino sobre o assunto, né? Eu não posso me beneficiar sobre a minha própria torpeza. Agora, tem um detalhe importantíssimo. Essa vedação do meu pronunciamento só se refere à nulidade relativa. Porque se essa nulidade for absoluta, não haverá vedação para que o Rodrigo, mesmo tendo provocado a nulidade, ele pode suscitar, se a nulidade for absoluta. Mas se ela for relativa, ou seja, se ela for uma nulidade que diga respeito ao interesse das partes, está vedada a alegação se Rodrigo deu causa a essa nulidade. Essa regra se repete no artigo 565 do CPP. Tá? Essa regra se repete no artigo 565 do CPP. Bom, vamos para o artigo 277. Ele fala assim: quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Meus amigos, o artigo 277 ele é importantíssimo, porque ele traz a finalidade, o princípio da finalidade. Então, ainda que o ato seja praticado de uma outra maneira, se ele alcançar a finalidade, ele será convalidado, ele será válido, tá? Então, observe, a gente vai verificar um pouco mais para frente a questão do prejuízo. E já vou falar, se o ato atingiu a finalidade e não causou prejuízo às partes, ele deverá ser inteiramente aproveitado. Se o ato atingiu a finalidade e não provocou prejuízo às partes, esse ato deve ser inteiramente aproveitado. Tá? Então, ao apreciar a violação de qualquer regra processual, você tem que ter na sua cabeça duas coisas. Primeiro, finalidade. Segunda coisa, prejuízo. Rodrigo, um ato foi praticado fora da regra processual. Eu vou te perguntar assim, o ato, tá bom, o ato foi praticado fora da regra processual, em desacordo da regra processual. Agora, ele atingiu a finalidade esperada? Atingiu, Rodrigo. Uma outra coisa, causou prejuízo a alguém? Não. Então, se o ato atingiu a finalidade esperada e não causou prejuízo a ninguém, o ato é inteiramente válido, vai ser aproveitado. Tá? Então, você tem que ler o artigo 277, que ele traz a finalidade. Vamos em frente que a gente vai chegar no prejuízo. Artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ele trata, esse artigo, da convalidação subjetiva. O que é convalidação subjetiva? Se você não suscitou a nulidade na primeira oportunidade, o que vai haver será a preclusão, ou seja, você vai perder a oportunidade de suscitar aquela nulidade. E ele fala assim no parágrafo único: não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. Ou seja, o artigo 278 se refere a qual tipo de nulidade? Nulidade relativa. O caput do 278 se refere à nulidade relativa. A preclusão, ela só se aplica à nulidade relativa. E o parágrafo único faz essa ressalva para a gente. Tá? A gente não precisa ter isso na cabeça, não precisa decorar isso. Está lá no artigo 278. Está lá no artigo 278. Tá? Para o melhor entendimento. Então, nulidade relativa, você tem ao seu lado a preclusão. Nulidade absoluta, não tem preclusão. Tanto é que eu falei, inclusive, após o processo.
para determinadas nulidades, você pode se utilizar da ação rescisória. Instituto que não é o momento próprio da gente analisar. Mas existe isso, a gente já precisa dar notícia de que existe uma ação mesmo após o processo, tá? Uma ação em hipóteses especialíssimas, mas existe, certo? Beleza. Artigo 279. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar o feito em que deva intervir. Bom, eu quero ressaltar aqui no artigo 279 que as hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público também estão tipificadas. Então, essas hipóteses também estão tipificadas. Estão lá no artigo 178 do CPC, as hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público. Tá? E mesmo assim, veja o parágrafo 2º do 279. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou inexistência do prejuízo. Então, é hipótese de intervenção obrigatória do MP. Muito bem. Ele não foi intimado. Só foi intimado posteriormente. Então, o MP ele vai pegar o processo e vai analisar. Bom, eu tinha que ser intimado. É uma hipótese do artigo 178 do CPC. Eu tinha que ser intimado. Agora, houve prejuízo? O MP vai dizer, tô juiz. Não obstante, o Ministério Público não tenha sido intimado para se manifestar nesse processo, ainda que tivesse sido intimado, o processo transcorreria tal como transcorreu. Teve prejuízo? Não. Então vamos em frente. Tá? Não tem que se falar em nulidade. Então veja que até mesmo nas hipóteses de intervenção obrigatória do MP, a gente tem a questão do prejuízo. 280, artigo 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Meus amigos, eu entendo que um dos atos mais formais do processo é a citação. Sobretudo quando você tem a citação por edital. Tem todo um protocolo, tem todos os requisitos para que ela ocorra. De forma que, se ela ocorrer sem aquelas prescrições, a citação por edital será nula. Tá? Então, o artigo 280, ele chama atenção para citação e intimação, que tem que ter prescrição legal. Certo? Artigo 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Olha, o artigo 281, ele nos revela aquela teoria da árvore dos frutos envenenados ou dos frutos proibidos. O artigo 281 fala, olha, anulado um ato, todos aqueles dele decorrentes também deverão ser anulados. É a teoria da árvore dos frutos envenenados ou dos frutos proibidos. Praticado o ato, sendo que esse ato está eivado de nulidade, todos os atos que dele decorreram serão nulos. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, é a questão da nulidade do direito material e do direito processual. Aqui no direito processual, a gente tem uma peculiaridade de que a nulidade depende da decretação judicial. No direito material, a gente fala que o ato é nulo de pleno direito. Praticado o ato com determinada violação, o ato é nulo de pleno direito. Aqui no direito processual, o ato processual só será considerado nulo
após a decretação dele. Então é uma diferença sensível entre o mundo do direito material e o mundo do direito processual. Se a gente está falando de processo, eu não posso ignorar o ato processual praticado. Ele é válido até que ele tenha sua nulidade decretada. Eu havia esquecido de falar isso e aqui eu deixo registrado, tá? Então o 281 fala do fruto da árvore envenenada, tá? Um princípio importantíssimo do direito processual. No processo penal, essa teoria da árvore dos frutos envenenados ou dos frutos proibidos está lá no artigo 573, parágrafo 1º, que fala: a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Então, tanto no direito processual civil quanto no direito processual penal, você tem aplicação dessa teoria, tá? Então está lá no artigo 281 do CPC e 573 do CPP. Importantíssimo, tá? Importantíssimo essa previsão. Artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Então, o juiz, portanto, ele vai declarar os atos que são atingidos e os atos que deverão ser retificados. E, portanto, meus amigos, esse artigo 282, ele prevê a modulação desses efeitos, né? Ele fala que, beleza, declaramos a nulidade. Então, quais os atos que são atingidos? Quais os atos que deverão ser repetidos ou retificados? Parágrafo 1º. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte. É o princípio do prejuízo, que eu já havia falado. E mais uma vez, meus amigos, não existe nulidade sem prejuízo, tá? Eu tô gravando esse vídeo para vocês e vou ousar, não vou nem falar o francês, que eu não falo a língua, né? Mas eu vou apenas pronunciar o brocardo francês. Pas, nullité, sans griffe. Não sei se é assim se pronuncia, vocês me perdoem se eu não estou pronunciando da forma mais correta. Pas, nullité, sans griffe, ou seja, não existe nulidade sem prejuízo. E além disso, todas essas regras que eu estou aqui comentando para vocês, elas trazem a instrumentalidade das formas. O que é a instrumentalidade das formas? Bom, ainda que haja violação de regra processual, se essa violação não gerou prejuízo às partes e se o ato atingiu a finalidade dele, ele é inteiramente válido. Vamos em frente com ele, aproveitaremos os atos. Temos ainda o princípio da economia processual. Para que a gente precisa repetir o ato, se esse ato atingiu a finalidade e não causou prejuízo. Tá certo? Então, vamos em frente com ele em razão do princípio do prejuízo, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, em razão do princípio da economia processual. E além disso, meus amigos, no CPP, essa previsão está lá no artigo 5 do artigo 563. Tá? Um exemplo clássico dessa irregularidade por exemplo, no CPC, que você tem a realização, a designação de uma audiência de conciliação logo no início do processo, ou seja, você dá a oportunidade das partes delas comporem um acordo, das partes se comporem civilmente através de um acordo logo no início do processo. E essa audiência, ela deve ser designada com pelo menos 20 dias. Então, o réu ele precisa ser citado com pelo menos 20 dias
da audiência e ela é designada com pelo menos 30 dias. Então você tem um espaço de 30 dias da designação e você tem a antecedência, a necessidade de antecedência de 20 dias em relação à citação. Mas vamos admitir que ele tenha sido citado apenas 10 dias antes. 10 dias antes. Existe violação da regra? Existe. Existe. Mas ele comparece à audiência de conciliação e celebra um acordo. Então, veja, o artigo 334 fala que o juiz deve designar a audiência com pelo menos 30 dias de antecedência. E que o réu ele precisa ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. O camarada é citado com 10 dias de antecedência, comparece à audiência, não só comparece, como celebra um acordo. Você vai decretar nulidade? Tem certeza? A citação atingiu a finalidade? Atingiu, ele compareceu. Teve prejuízo a ele? Não, muito pelo contrário, ele celebrou um acordo. As partes acabaram com o processo. Então, não resta a menor dúvida que essa irregularidade processual ela deve ser convalidada. Tá? Bom, parágrafo 2º, ainda do artigo 282, ele fala: quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Olha, esse parágrafo 2º do artigo 282, ele é importantíssimo. Ele já foi, inclusive, questão da prova da ordem. Então, existe uma nulidade, existe um vício de nulidade, só que, apesar do vício, o juiz pode decidir em favor de quem a nulidade aproveitaria, a decretação da nulidade aproveitaria. E, portanto, o Código autoriza que essa irregularidade seja absolutamente ignorada. Por quê? Porque o juiz ele decide em favor de quem a nulidade aproveitaria. É o caso, por exemplo, da parte que não é intimada para um determinado ato processual. A parte não é intimada para a prática de determinado ato processual, mas mesmo assim o juiz entende que aquele ato processual foi praticado em favor de quem não fora intimado e sentencia em favor dessa pessoa. Ora, você vai repetir o ato processual? Não. Ele julgou em favor de quem a nulidade aproveitaria. Então, podemos seguir em frente. E o último artigo que eu queria falar sobre invalidade é o artigo 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer da parte. Então, o 283 ele reforça tudo que nós já observamos quanto prejuízo, quanto a finalidade, quanto a instrumentalidade das formas, quanto economia processual. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Era isso que eu precisava falar, comentar com vocês nestes 28 minutos em que eu invadi a casa de vocês para manter o contato e para, sobretudo, falar sobre as invalidades processuais. Um forte abraço, beijo no coração de todos e até a próxima.